iniciar uma série que tem como nome Eclesia, chamados para fora. Nós vamos ver o significado dessa palavra, Eclesia, e hoje nós damos início a essa série de mensagens durante todos os nossos domingos. Nós vamos ministrar a respeito disso, e eu gostaria muito que os irmãos acompanhassem, ficassem aí com a gente todos os domingos, para não perder nem o tema dessa série de mensagens. Eu quero esclarecer para os irmãos um pouquinho a respeito desse termo, Eclesia. Nós temos aqui a tradução literal do grego, escrito no português, e aqui escrito ela em grego. Eclesia tem uma combinação de palavras, como o grego costuma ser, o ek, fora, e o esia, chamar. Por isso alguns traduzem o significado da palavra eclesia, igreja, como chamados para fora. O significado geral dessa palavra, a palavra igreja, é uma tradução da palavra grega eclesia, que significa o que é chamado ou convocado. Conforme o nosso irmão Bullinger, ele é um comentarista bíblico, ele diz que essa palavra foi usada por qualquer assembleia, mais especialmente de cidadãos, ou de uma seleção deles. No Novo Testamento, ela é usada 115 vezes, 3 das quais ela é traduzida como assembleia, e 112 como igreja. Esclarecido isso, meus irmãos, chamados para fora, nós somos igreja do Senhor, nós não fomos escolhidos apenas para virmos aqui aos domingos, para recebermos a palavra do Senhor, para nos alimentarmos dela, para ficarmos cheios de Deus e guardarmos isso para nós. Não, nós fomos chamados para brilhar, nós fomos chamados para exalar o perfume de Cristo que nós recebemos aqui. E diante disso, esta noite em especial, eu quero tratar de algo mais ou menos assim. Para fazermos a diferença lá fora, nós precisamos compreender algumas coisas a respeito de nós mesmos. Para começar essa série, eu queria conversar com os irmãos que nós precisamos entender algumas coisas a respeito de nós mesmos. Nós precisamos compreender algumas coisas e colocar em ordem algumas coisas a respeito de quem nós somos. Porque se nós entendemos quem nós somos, nós poderemos dizer lá fora: olha, eu sou salvo em Cristo Jesus, Ele redimiu a minha vida, eu tenho convicção para onde eu vou, e eu quero ministrar o seu coração. Se nós não temos convicção disso, se nós não temos convicção de quem nós somos, dificilmente nós vamos falar lá fora do que é que Deus tem feito nas nossas vidas. Então hoje, para fazermos a diferença lá fora, precisamos compreender algumas coisas a respeito de nós mesmos. Leonard, ele diz o seguinte, em um dos seus livros, que fala a respeito de missões, ele diz assim: será que um marinheiro ficaria parado se ouvisse o clamor de um naufrágio? Será que um médico permaneceria sentado comodamente, deixando seus pacientes morrerem? Será que um bombeiro, ao saber que alguém está perecendo no fogo, ficaria parado e não prestaria socorro? E você conseguiria ficar à vontade em sua igreja, vendo o mundo ao seu redor ser condenado? Essas funções são funções que, quando negligenciam o resgate, negligenciam o apoio, elas estão negligenciando algumas promessas que eles fazem. O médico faz sua promessa: eu prometo, lá no dia em que ele pega o diploma, servir e resgatar pessoas e salvar vidas. O bombeiro faz suas promessas: eu prometo que eu vou dar a minha vida se preciso. E nós, quando nós nos batizamos, eu não sei se você lembra do seu batismo, você também faz promessas. Às vezes nós nos esquecemos dessas promessas na caminhada. Nós temos responsabilidades, tanto na igreja local, como
Diante disso, eu quero compartilhar com vocês uma igreja, uma carta, um acontecimento, que está lá em Filipenses 2, de 12 a 18. O que é que nós precisamos entender para fazermos diferença lá fora? Filipenses 2, de 12 a 18, diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me, e com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratular-vos comigo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, passou por aquela igreja, passou por aquela região, instituiu uma igreja ali, organizou uma igreja ali, e depois disso escreve aos irmãos: olha, eu não estou mais aí com vocês, mas justamente pelo fato de eu não estar mais aí com vocês, é que vocês precisam colocar as coisas em ordem, viver a palavra de Deus ainda mais intensamente. Ele vem trazer alguns desafios para essa igreja, para que essa igreja pudesse fazer a diferença. E é engraçado que o apóstolo Paulo começa no primeiro e no segundo capítulo colocando a casa no ar. Olha, para vocês poderem fazer a diferença lá fora, nós precisamos colocar a casa no ar. E a mensagem dessa noite gira em torno mais ou menos disso. Para nós podermos alcançar pessoas, fazer a diferença lá fora, nós precisamos colocar a casa em ordem. Tanto no significado de que nós precisamos nos organizar enquanto indivíduos, enquanto chamados de Deus, individualmente, quanto como igreja do Senhor. Como igreja que parte dela está aqui, dentro desse tempo, chamada Igreja Presbiteriana do Brasil, na cidade de Paysandu. Para eu e você fazermos diferença lá fora, nós precisamos nos organizarmos como indivíduo, nós precisamos nos organizarmos como igreja. Se você não tem feito diferença lá fora, se você não tem impactado vidas, se você não tem resgatado pessoas, talvez seja porque há um turbilhão dentro de você. Talvez seja porque existam áreas desorganizadas dentro de você. Talvez seja porque você não sabe muito bem como anda a sua caminhada de fé diante do Senhor. Nós só impactamos lá fora, nós só ministramos pessoas lá fora, se o nosso coração vai bem diante do Senhor. E diante desse texto, nós aprendemos algumas coisas com o apóstolo Paulo. Para nós fazermos diferença lá fora, nós precisamos começar a viver acima da mediocridade. Filipenses 2,12 diz assim: porém muito mais agora, na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. O que é viver acima da mediocridade? Alguém medíocre, e é uma palavra um pouco forte, né? Se alguém te chama, você é medíocre, isso aí mexe com a gente. Mas alguém medíocre é alguém que está na média, é alguém que não faz muita diferença. Alguém medíocre é alguém que nem está caído e nem está de pé, é alguém que está meio agachado ali, sem fazer muita diferença, escondido no meio de uma geração que geralmente está assim também, não sabe muito bem o que escolher. Alguém medíocre é alguém que não assume
certeza, de uma eternidade certeira e linda. O apóstolo Paulo diz assim: vocês não compreenderam ainda que quando que diz respeito à salvação de vocês, vocês têm algo extremamente poderoso no coração de vocês, dentro de vocês. Se vocês não compreenderam ainda a preciosidade da salvação, como a salvação é linda, como a salvação transforma a vida, não só nessa terra, mas te dá a possibilidade da eternidade. Se você não compreendeu a beleza da salvação, você não consegue colocar em prática. Mas quando nós compreendemos a beleza da salvação, o Senhor me resgatou mesmo sem merecer. O Senhor me resgatou e não foi por obras que eu fiz, não foi por coisas boas que eu fiz, porque se dependesse das minhas coisas boas para ser salvo, eu dificilmente seria. O Senhor me resgatou pela graça. Ele olhou para mim e disse: eu quero resgatar você, eu quero salvar você. Depende de mim, não depende de você. Mas Deus, eu não sou merecedor. Jesus, com o seu sangue derramado sobre você, te faz merecedor. Jesus, mas eu sou cheio de pecados. Eu quero tirar você do lamaçal do pecado, te colocar de pé, restaurar você, fazer com que você lute contra os pecados. Deus, mas eu não mereço isso. Não é pelo seu merecimento, é porque eu quero salvar você. Quando nós entendemos a preciosidade da salvação, essa salvação é colocada em prática, então nós alcançamos pessoas, impactamos vidas e vivemos o tempo todo dizendo assim: eu quero compartilhar essa salvação que é minha. Agora, se você ainda não compreendeu o que é ser salvo em Cristo Jesus, você precisa se colocar diante da palavra de Deus, diante do Senhor, e dizer: Deus, eu preciso ser convicto dessa salvação. Nós precisamos entender um pouquinho mais dessa terminologia. Então, o medíocre, ele é sofrível, ele é na média. Mediocridade é um adjetivo de dois gêneros que qualifica aquele ou aquilo que está na média, entre dois termos de comparação, ou seja, que não é bom nem mal, que não é pequeno nem grande. O Senhor não nos chamou para sermos salvos por Ele, para não impactarmos vidas. O Senhor não nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para nós ficarmos inertes nesse mundo. O Senhor não nos resgatou das trevas. E se você olhar para trás, olhar para a sua história, você vai perceber o quanto Deus fez na sua vida. Eu era assim, agora eu sou assim. Eu tinha isso, agora eu tenho isso. Deus me resgatou das trevas. E Ele não só melhorou a minha vida espiritual, mas Ele melhorou a minha caminhada, melhorou a minha família, melhorou a minha mente, melhorou os meus sonhos. Se você olhar para trás, você vai perceber que a salvação de Cristo Jesus fez com que você se transformasse totalmente. Isso não pode fazer com que você continue vivendo uma vida de mediocridade diante do Senhor. Se você é resgatado das trevas para uma maravilhosa luz, exale isso, fale disso, comente disso, expresse isso, porque é algo maravilhoso demais para nos calarmos. Saia da mediocridade, meu irmão. Saia da vida mediana. Coloque-se diante do Senhor, diante da palavra, com vida de oração. Saia da mediocridade dentro da sua família. É uma família que não sabe o que é abrir a Bíblia juntos, uma família que não sabe o que é orar juntos. Saia da mediocridade enquanto crente do Senhor, presente nessa igreja, membro dessa igreja. Assuma responsabilidades, assuma ministérios, assuma coisas que você possa fazer, porque o Senhor deu dons e talentos para você. Saia da mediocridade quanto à vida espiritual. Busque a palavra, busque a vida de oração, busque uma vida de intimidade com Deus. Saia da mediocridade, não seja mediano, seja alguém que o Senhor olhe para você e diga: eu me comprazo nesse meu querido. O meu coração tem paz em olhar para Ele, o meu coração se compraz em olhar para Ele. Que coisa boa quando nós percebemos que nós estamos nessa caminhada, numa caminhada em que o Senhor está transformando as nossas atitudes, transformando as nossas palavras, os nossos pensamentos, e nós estamos numa caminhada de fé, firmes no Senhor. Saia da mediocridade, meu irmão, minha irmã. Para fazer a diferença lá fora, nós precisamos sair da mediocridade. Em segundo lugar, para fazer a diferença lá fora, não pode haver dissensões entre nós.
Lá no verso 14 diz assim: façam tudo sem queixas, nem discussões. Para fazer diferença lá fora, nós precisamos abandonar alguns hábitos que nós temos, das queixas e das discussões. E eu quero fazer você entender um pouquinho mais a respeito dessas terminologias aqui. Façam tudo sem queixas e nem discussões. E aí a gente aplica para dentro da nossa igreja. Para a gente fazer diferença lá fora, nós precisamos fazer tudo sem queixas e nem discussões. E aqui, a palavra que nós encontramos aqui, no grego é essa: gognos. Vem de murmuração, vem de desconfiança. É uma palavra que descreve um murmúrio surdo e ameaçador do povo que desconfia de seus líderes, está à beira de uma revolta e insurreição contra eles. Essa palavra nós encontramos nesse significado. E quando nós olhamos para as queixas e para as discussões, o apóstolo Paulo fala aqui para que o corpo de Cristo, para que aquela igreja haja sem queixas, sem discussões, nós vamos começar a entender que nós fomos chamados para servir com alegria. Nós vamos começar a entender que o culto do Senhor, aqui realizado aos domingos à noite, ele não é feito para você, ele é feito para o Senhor. Nós precisamos entender que quando a gente sai da nossa casa e nós nos assentamos aqui, nós estamos aqui para ministrar o coração de Deus. Nós não estamos aqui para observar. Você viu lá o rei de Petiperna hoje. Irmão. Você viu lá, Casinho? O pastor falou para a gente assumir uma responsabilidade de oração. Onde já se viu oração 6 horas da manhã? Que isso, pastor? Está louco? Não sei. A gente sai do culto às vezes, entra ali no carro e aí já senta lá e fala: você viu aquele negócio, esposa? Para fazermos a diferença lá fora, nós precisamos entender que as pessoas que entrarem por aquela porta, elas vão receber no nosso meio abraço, cordialidade, sorriso, e vamos dizer, meus irmãos e minhas irmãs: eu tenho coisas que talvez não te agrade, você tem coisas que talvez não me agrade, mas nós fomos chamados por Cristo para nos amarmos assim como somos, com todas as diferenças que temos, com todas as lutas que temos, com todos os pecados que temos. Eu fui chamado para amar você com o pecado que você tem, com o pecado que você luta, e não quando você resvalar e dizer assim: irmãozinho, sei lá, tão santo agora. Você foi chamado para me amar com os pecados que tenho, com as lutas que tenho. Você não foi chamado para me julgar e nem para apontar o dedo para mim. Você foi chamado para dizer: eu amo você em Cristo Jesus, e apesar das suas dúvidas, eu quero orar por você, quero abençoar a sua vida, eu quero, de uma certa maneira, assumir uma responsabilidade de oração por você, porque eu estou percebendo que você tem lutas diante do Senhor, que você tem algumas crises aí de caráter, e para poder ajudar você, meu irmão, eu quero orar pela sua vida, abençoar você em oração. Tenho levantado às 6 horas da manhã, antes de ir para o trabalho, e eu tenho assumido a responsabilidade de oração pela sua vida, para nós impactarmos lá fora, fazermos diferença lá fora. Aqui dentro, meus irmãos, nós precisamos estar entendendo que o Senhor nos chamou para amarmos uns aos outros. Façam tudo sem queixas e nem discussões. Façam tudo amando uns aos outros. Façam tudo aceitando como o outro é. Meu irmão, minha irmã, Jesus aceitou você do jeito que você é. Jesus me aceitou do jeito que nós somos. Jesus, ele se aproximava de gente que ninguém queria se aproximar. Jesus, ele tocava no leproso que ninguém queria tocar. Jesus, ele ia atrás das prostitutas para dizer: olha, sai dessa vida, eu quero te amar, eu quero te ajudar. Jesus, ele ia atrás dos ladrões e salteadores e dizer: olha, você sai dessa vida, tem uma proposta nova para você. Jesus ia atrás de gente que ninguém queria ir, com pecados que ninguém queria se aproximar. Nós fomos chamados para nos aceitar, meus irmãos. Nós fomos chamados para orarmos pelos outros. Nós
Nós fomos chamados para abençoar a vida uns dos outros. Nós fomos chamados para sentar aqui aos domingos e a exaltar o nome do Senhor e bendizer o nome do Senhor, independente de como um está, como o outro está. Nós fomos chamados para fazer isso e para nós impactarmos lá fora. Nós precisamos entender que não pode haver dissensões entre nós. Além disso, meus irmãos e minhas irmãs, nós fazemos diferença lá fora quando nós vamos contramão da cultura. Filipenses 2, 15 a 16, esse texto diz: para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrupta e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra de vida. Para fazermos a diferença lá fora, nós precisamos ir contramão da cultura. E aí nós precisamos entender que esse texto traz algumas características daquele que é cristão, chamado no Senhor, para fazer diferença lá fora. Nós somos chamados para sermos puros, sem mistura. O cristão é em si mesmo. As pessoas que olharem para nós, elas não podem perceber que existem em nós algumas coisas que existem também lá no mundo. Pastor, eu tenho alguns hábitos aí, mas por isso que eu não consigo me firmar diante do Senhor. Então largue os hábitos, irmão. Firme diante do Senhor. Nós precisamos entender que as pessoas que estão lá fora, elas precisam olhar para nós, para a nossa vida lá fora, e perceber que nós estamos indo na contramão da cultura. Nós estamos no meio da sociedade pecadora, uma sociedade que tem costumes, que perdeu valores, que perdeu princípios, mas nós estamos no meio dessa sociedade, segurando firme nos nossos valores e nos nossos princípios. Nós estamos no meio da sociedade, mas nos mantendo puros, sem mistura. Quais são os costumes que você carrega com você? O que você precisa deixar para impactar vidas lá fora? Quando eu cheguei na casa de um crente, quando eu fazia seminário, eu fazia muita visita de uma matéria de visitação, eu fazia muita visita e tal. Eu cheguei na casa de um crente e falei: rapaz, como será que vem esse bairro todo? Deve ser um lugar ali perto, está chegando. Aí eu só vi o caçulinha levando e falei: e eu percebi que era uma família que ainda era tomada por hábitos, não compactuavam com a palavra de Deus. Nós precisamos aprender a selecionar aquilo que a cultura lá fora nos impõe. Nós precisamos aprender a selecionar aquilo que o mundo lá fora tem visto como normal, e eu e você às vezes temos também começado a entrar nesse achismo de que tudo é normal. Nós fomos chamados para nos posicionarmos contra a mão da cultura, vivendo na cultura, mas é isso que vai impactar a vida das pessoas. Espera aí, você não rouba aquilo que a empresa deixa lá e ninguém vê. Não, eu não roubo. Mas espera aí, quando alguém te dá um troco a mais, você vai lá e devolve o troco, eu devolvo o troco. Mas espera aí, você não fala no celular dirigindo? Eu falo. Mas espera aí, você assume algumas posições que são um pouco radicais, né? Mas, meus irmãos, se nós não começarmos a perceber posicionamentos que lá fora têm sido normais, e vamos trazendo isso para dentro das nossas casas, da nossa cabeça, do nosso coração, e quando nós vemos, nós estamos ali envolvidos com tudo aquilo. Quais são os costumes que você precisa abandonar nessa noite? Que não vai
contramão da cultura. Não existe ser mais ou menos cristão. Ou assumimos a vida de Cristo ou não faremos diferença na vida das pessoas. Pois se existir em nós um único motivo que nos faça diferentes de Cristo, é por isso que seremos reconhecidos. Você pode caminhar com todos os passos da vida de Cristo. Se existir um só costume que faz com que a sociedade possa te acusar, ela não vai olhar para o resto das suas características, ela vai olhar para esse costume que está do seu lado, que você não abandonou, e ela não vai te reconhecer como um servo de Cristo. Então, se existem coisas em você que você precisa abandonar para fazer diferença lá fora, eu convido você a fazer isso nessa noite. Para fazermos diferença lá fora, meus irmãos, nós precisamos começar a viver acima da mediocridade. Você não foi chamado para ser um cristão que vive como os outros vivem. Você foi chamado para ser um cristão que tem vida de intimidade com Deus, que busca Deus, que conhece a palavra de Deus, e quando alguém te questionar, você vai saber o versículo, vai saber onde está, vai saber falar, porque tem vida com Deus. Você precisa viver acima da mediocridade. Para nós impactarmos lá fora, não pode haver dissensões entre nós. Nós fomos chamados para amarmos uns aos outros. Como é que a pessoa seja? Eu já falei isso para você, meu sonho é ver entrando por aquela porta gente que nunca entrou em igreja, vem entrando por aquela porta, travestis que possam sentar aqui e ouvir uma palavra do Senhor para a vida deles, ver gente entrando por aquela porta, gente que um dia foi ladrão, gente que um dia não foi aceito pela sociedade, mas que entrou aqui e ouviu a palavra do Senhor e se arrependeu. Nós precisamos entender, não pode haver dissensão entre nós somos chamados para amar quem quer que entre aqui, ou quem quer que esteja aqui. Precisamos ir na contramão da cultura, senão nós não faremos diferença lá fora. Meus irmãos, esses pontos não são pontos que foram duros apenas para você ouvir, são pontos que foram duros para mim também. O Evangelho de Cristo é algo precioso demais para nós levarmos ele como se fosse uma história outra qualquer. A palavra de Deus é preciosa demais para nós lermos ela como se fosse um outro livro qualquer. As vidas que nos rodeiam são lindas demais para nós deixarmos que elas passem despercebidas por nós. Nós precisamos assumir posturas diante do Senhor, de pessoas que querem se consertar para fazer diferença lá fora. Para fazer diferença lá fora, a gente precisa organizar algumas coisas aqui dentro e aqui dentro. Se você está disposto a fazer diferença lá fora, eu queria convidar você a organizar o seu coração, organizar a sua vida com o Senhor, organizar a sua caminhada com Deus, e não ser apenas membro dessa igreja, mas ser discípulo de Cristo. Mais do que membro da igreja, você é discípulo de Cristo. Você é discípulo de Cristo antes de ser membro dessa igreja. Por isso a sua caminhada com o Senhor precisa estar bem, para que nós possamos crescer. Por isso a sua caminhada com o irmão precisa estar bem, para que nós possamos crescer. Você quer fazer diferença lá fora? Comece fazendo diferença na sua vida com o Senhor, na sua intimidade com Deus. Esse é o ponto de partida, para que as pessoas possam olhar para os seus olhos e dizer que tem alguma coisa diferente em mim. Quero orar para você. Se você precisa reconstruir a sua vida de intimidade com Deus para fazer diferença lá fora, esse é o momento de você se colocar diante de Deus. Se você precisa reconstruir a sua vida como discípulo de Cristo, assumindo responsabilidades de novo, dizendo: eu quero uma caminhada
diferente diante do Senhor, esse é o momento de você se colocar com Deus. Por que, Senhor? Por que tem sido tão difícil impactar as pessoas, Pai? Porque, Senhor, nós temos negligenciado a nossa caminhada firme com o Senhor. Porque, Deus, nós temos negligenciado princípios que vão na contramão da cultura, e nós temos vivido costumes que essa sociedade nos impõe, e assumir esses costumes não fez diferença. Deus, nós somos do Senhor, e nós queremos assumir essas posturas diante de Ti, Pai. Deus, que essa igreja, Deus, possa ser reconhecida como uma igreja que ama uns aos outros, como uma igreja que abençoa uns aos outros, como uma igreja que não está disposta a repreender, a apontar, mas disposta a amar, a ajudar, a levantar. Uma igreja que esteja marcada pelo amor do Senhor e pela graça do Senhor, expressada uns pelos outros. Deus, se há coisas que nós carregamos em nós, que nós sabemos que precisamos abandonar, que faz mal para a nossa família, que faz mal para a igreja, que faz mal para o nosso relacionamento com o Senhor, que essa seja uma noite, Deus, de colocarmos isso diante dos Teus pés. Nós queremos assumir nosso chamado de sermos igreja do Senhor, que sai das quatro paredes e impactam vidas lá fora, mas para isso, Deus, nós precisamos nos consertar diante dos Teus pés nessa noite. Trabalhe os nossos corações. Molda-nos, Senhor. Transforma-nos. Em nome de Jesus.